Olá, pessoal, sejam todos, todas e todes bem-vindos à nossa primeira videoaula, né, de abertura do nosso módulo 1, do nosso curso Erradicação do Trabalho Infantil, Reflexão e Ação. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a vocês pela inscrição nesse curso, por estar nos acompanhando novamente. Nós já temos uma longa convivência, né? Muitos de nós nos conhecemos. É muito importante para nós, tanto do Observatório das Migrações como do Observatório das Metrópoles em São Paulo, ter esse convívio, esse contato com vocês. É a partir dessa nossa relação que a gente consegue extrapolar um pouco os muros e as amarras da academia, e capilarizar a produção de conhecimento crítico, a produção das nossas análises, estudos e pesquisas para o Estado de São Paulo, especialmente para o público jovem que vocês constroem e que vocês interagem com eles todos os dias em sala de aula. Então, para nós é uma grande felicidade ter vocês no nosso curso. Nós estamos abrindo agora o conteúdo, né, do nosso curso, propriamente dito, com o módulo 1, intitulado Cidades, Trabalho e Pandemia, Urbanização, Metropolização e Novas Escalas Urbanas. Nós vimos anteriormente o vídeo de apresentação do Observatório das Migrações, apresentado pela professora Rosana Berninger, da Unicamp, onde ela evidenciou, nos apresentou alguns dados muito importantes e muito elucidativos, muito expressivos sobre o tamanho do desafio que é o combate e a erradicação do trabalho infantil atualmente. Essas informações trazidas, apresentadas pela professora Rosana, serão aprofundadas e contextualizadas no nosso módulo 3 do curso, com o professor Carlos Etulain. Nós também tivemos o vídeo de apresentação do Observatório das Metrópoles, onde a sua coordenadora do Núcleo de São Paulo, professora Lúcia Bogos, da PUC de São Paulo, nos contou um pouco da produção de conhecimento desse observatório e nos convidou a pensar as questões socioespaciais, o impacto das novas urbanidades, das novas formações urbanas e das novas regionalidades sobre as relações de trabalho e, propriamente, especificadamente, sobre o trabalho infantil. Esse vídeo foi apresentado pela Lúcia, nos convidando a pensar esse conjunto de questões. Então, juntando essas apresentações e aprofundando elas em termos de conteúdo, que nós temos a nossa videoaula, nossa aula do módulo 1, que tem 3 grandes objetivos de aprendizagem, que não se resume a essa aula, é importante dizer, mas que tocam também o conteúdo da nossa apostila e todo o material complementar do nosso curso. O primeiro objetivo é compreender o processo de urbanização e metropolização no estado de São Paulo, né, ainda que desde uma perspectiva histórica, né, resumida. É muito importante nós vermos como que a relação, que a integração das cidades do estado de São Paulo à divisão internacional do trabalho estarão condicionadas por esses processos de urbanização e metropolização no estado de São Paulo. Entender a formação de uma nova escala urbana no estado, e a importância que essa nova escala tem em termos econômicos, produtivos, em termos de mobilidade espacial, em termos de concentração econômica, produtiva e populacional. Então, isso é muito importante nós termos em vista, porque isso vai condicionar, de uma forma muito clara, muito direta, as relações de trabalho, a presença dos municípios, do município onde está a tua ETEC, do município onde está a tua FATEC, a presença desses municípios em cadeias mercantis de valor, redes globais de valor, que vão, em grande medida, impulsionar relações de trabalho mais e menos precárias, mais e menos informais nesses municípios. E, por fim, compreender como que a vinculação desta nova escala urbana, a macrometrópole paulista, à divisão internacional do trabalho e as suas dinâmicas econômicas impactam na produção de vulnerabilidades sociais, especialmente com o trabalho migrante e o trabalho infantil. Então, esses são os nossos 3 grandes objetivos de aprendizagem que eu relembro vocês, né, eu falo novamente para vocês,
que eles não se esgotam, não se encerram nessa videoaula, mas que também tocam os nossos outros recursos pedagógicos do módulo 1. Então, dando prosseguimento, nós temos, né, dois grandes processos históricos que são verdadeiros planos de fundo para a gente entender a vinculação, a formação da macrometrópole paulista e a vinculação dos municípios que a integram a cadeias globais de valor e como que isso condiciona relações de trabalho nesses municípios. O primeiro grande processo histórico é o processo da industrialização. Então, nós tivemos, né, no nosso país, especialmente no estado de São Paulo, especialmente na região metropolitana de São Paulo, um processo de alteração qualitativa da forma com a qual se produz riqueza no nosso país. O nosso país é eminentemente rural e eminentemente agrícola até um processo que se inicia na década de 30. A década de 30, especialmente em razão da crise econômica da década de 29, de toda a década de 30, ela forçou a nossa economia brasileira, uma economia dependente, a voltar-se para dentro, porque a crise econômica produziu diminuição do consumo das nossas exportações de bens primários e produziu uma diminuição do financiamento, né, do aporte de recursos financeiros, monetários na nossa economia. Então, a nossa economia teve que voltar-se para dentro, teve que tentar reconstruir o seu mercado interno e teve que criar formas, né, mecanismos de desenvolvimento econômico menos dependentes do consumo e do padrão de financiamento externo. Aí, dentro disso, que ocorre um grande impulso de industrialização, que ela se desenvolveu através da substituição de importações, através de um processo no qual a nossa economia buscou sair de uma posição de importadora de tecnologia para uma posição de exportadora de tecnologia, e nós tivemos um acréscimo, né, um crescimento muito grande da nossa matriz produtiva industrial, concentrada em São Paulo e dentro de São Paulo concentrada na região metropolitana de São Paulo. Então nós tivemos a formação do ABCD paulista, né, municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, marcadamente caracterizados por um grande peso do trabalho industrial, da produção industrial na sua economia. Isso é importante, mas a gente precisa entender que a concentração da nossa população no espaço. Então, não é apenas uma transformação econômica e produtiva, mas sim um conjunto de transformações econômicas e produtivas que condicionam transformações sociais e populacionais. Para que essa indústria pudesse crescer, se expandir, era preciso que ela contasse com um exército industrial de reserva. Então, foi preciso mobilizar a população, canalizar a população, trazer a população para esses eixos mais dinâmicos do capitalismo industrial brasileiro, especialmente a região metropolitana de São Paulo. Então, isso processou, né, grandes migrações internas. Nós tivemos uma redistribuição espacial da população saindo do norte, saindo do nordeste, saindo do semiárido de Minas, saindo do Paraná e indo trabalhar na indústria no estado de São Paulo. Muitos de nós somos filhos, netos, bisnetos de pessoas que percorreram esse caminho, saíram dessas regiões, tentar a vida aqui no estado de São Paulo, especialmente na região metropolitana de São Paulo. Até as décadas de 70, especialmente final da década de 70, essa mobilidade espacial significava também uma mobilidade social. Então, os que vinham conseguiam efetivamente ascender socialmente, ter acesso a recursos que antes não tinham, como, por exemplo, casa, habitação, ter uma vida, né, com mais qualidade e realizar, né, produzir a sua existência aqui no nosso país. A partir da década de 80 em diante, isso não foi mais assim tão automático, especialmente em razão do grande crescimento urbano, né, de uma crise social em decorrência da crise econômica dos anos 80,
do processo de favelização e periferização das cidades e mais envolvidas nessa dinâmica industrial, e em decorrente também do crescimento do desemprego e da formação, da expansão, melhor dizendo, de formas precárias, informais de trabalho. Então, esse processo, né, de uma mobilidade espacial converter-se numa mobilidade social, ele é predominante até o final dos anos 70, e a partir daí já não é tão automático assim. E juntos esses processos alteraram a cara da população brasileira, a concentração populacional brasileira, alteraram a cara do nosso país. Nós éramos, nos anos 30, um país essencialmente rural. 70% da nossa população vivia no campo. E nós passamos 70% morando nas cidades, sejam elas médias, grandes e metrópoles. Então, nós mudamos em apenas 40 anos, processo esse que os países centrais levaram muito mais tempo, aqui foi um processo muito mais rápido, muito mais abrupto e radical. Nós tivemos essa conversão de um país de rural em urbano, que nós chamamos, um conceito muito importante, de transição urbana no Brasil. Essa nossa conversão do rural para o urbano que ocorreu, né, de forma direta, como resultado direto desse processo de industrialização e das grandes migrações internas. Obviamente, vocês devem ter percebido que cada etapa da produção, cada etapa de desenvolvimento econômico gera uma etapa correspondente de migrações, de redistribuição espacial da população. Esta etapa, que é caracterizada por uma concentração industrial em São Paulo, se caracteriza por uma etapa migratória de concentração populacional em São Paulo. Então, a concentração industrial se soma à concentração espacial. E é por isso que, quando ocorre uma desconcentração produtiva e econômica, ocorre também uma desconcentração populacional. Então, quando São Paulo começa a perder empresas, indústrias, a ceder atividades econômicas para os municípios do entorno da região metropolitana, para os municípios do interior do estado, a partir especialmente dos anos 80, quando há um grande crescimento de cidades como Jundiaí, Campinas, Sorocaba, Piracicaba, São José dos Campos, a partir dessa conjuntura histórica de redistribuição produtiva, ocorre também uma redistribuição populacional. São Paulo passa a ter menor concentração populacional e perder população, entre aspas, né? Perder do ponto de vista migratório, das trocas migratórias, para cidades pequenas e cidades médias do interior. Então, isso também é importante, porque esse processo está na raiz da formação da nossa macrometrópole paulista. Nós tivemos, já a partir dos anos 70, portanto, esse crescimento das cidades, que não apenas a cidade de São Paulo, e esse crescimento foi fundamental para a formação da metrópole paulista, né? Então, o crescimento anterior de Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Guarulhos, e de acordo com a nossa professora Lúcia Bogos, uma das professoras desse módulo, o mais relevante fenômeno urbano no Brasil durante a década de 70 é a criação e a consolidação das regiões metropolitanas. A metrópole, gestada ao longo das décadas anteriores, se consolida nas décadas seguintes, de forma crescentemente institucionalizada, e se estabelece a partir de uma dinâmica, de uma complexa rede de relações e estruturas geográficas, econômicas, políticas, sociais e de infraestrutura. Diz a professora Lúcia Bogos que o processo de metropolização pode ser analisado a partir de diversos temas, enfoques teóricos e indicadores. A dinâmica da metropolização brasileira passou por diferentes fases durante o século XX e ainda passa por transformações neste século XXI. A metropolização está ligada ao processo de urbanização, que é capaz de gerar dinâmicas territoriais de concentração e de difusão dos artefatos, dos equipamentos econômicos, políticos, sociais e culturais em determinados aglomerados metropolitanos. Nesse sentido, a metrópole é considerada a partir de características desses aglomerados que lhes permitem constituírem-se como centros do poder econômico, social e político.
Portanto, são unidades capazes de polarizar o território em escalas nacional, regional e local. Entre essas características, ressalta-se a organização funcional dos espaços, a concentração e a distribuição de população, produto e rendimentos, os fluxos de mercadoria, os fluxos de população e de serviços, as condições de infraestrutura urbana, os processos de ocupação territorial, as articulações de poder, entre outras. O processo de metropolização passa por essas características e as transformações na natureza e na configuração espacial das cidades levam a níveis distintos de integração dos territórios a essa dinâmica. E é precisamente esses vínculos distintos e o processo tratado anteriormente de esgotamento, né, daquele grande crescimento industrial, o seu desmonte e a sua deslocalização, a migração da indústria para outras regiões, é justamente isso, junto com a diminuição do papel do Estado enquanto um agente regulador da economia, que faz com que haja esse crescente divórcio entre a mobilidade espacial e a mobilidade social, e que faz também com que haja novas etapas dessa dinâmica econômica e novas etapas dessa dinâmica populacional. Então, nós temos, especialmente a partir dos anos 70, o processo de periferização, o processo de favelização, e nós temos também o processo visto no slide anterior, de formação de novas territorialidades. Tudo isso está absolutamente relacionado com o que a gente vai ver, que é a formação da macrometrópole paulista. O conceito-chave, assim como a transição urbana foi um conceito-chave para a gente entender como o nosso país deixou de ser rural para se tornar urbano, a reconversão econômica é um conceito-chave para a gente entender como que o nosso país perde concentração econômica produtiva na região metropolitana de São Paulo e passa a ser, né, passa a se caracterizar enquanto um país, enquanto uma estrutura produtiva, né, despolarizada, desconcentrada, especialmente nessa região próxima à região metropolitana de São Paulo. Então, a reconversão econômica é importante para a gente compreender isso. E a reconversão econômica é um processo que explica isso. Explica como que a região metropolitana de São Paulo perdeu indústria, perdeu pessoal ocupado na indústria através da desindustrialização e através da migração dessas indústrias para outras regiões. Dentre essas outras regiões, não apenas regiões distintas, distantes, mas também regiões próximas. E aí, quando a gente se refere a essas regiões próximas que ganharam indústria de São Paulo, nós vemos que, né, que elas desenvolvem a chamada macrometrópole paulista. Pessoal, então percebam que são processos econômicos industriais, processos populacionais e processos territoriais que formam essa nova formação urbana, essa nova região que é a macrometrópole paulista. De modo que o conjunto dessas novas dinâmicas promove espraiamento da atividade industrial, conceito de reconversão econômica, dentro e para além da região metropolitana de São Paulo. Então, cresce, por exemplo, outros municípios que antes não estavam envolvidos nessa dinâmica, como é o caso, por exemplo, de Cajamar, Santana de Parnaíba, né, Franco da Rocha, municípios que não são do ABCD paulista, mas que começam a receber, né, plantas industriais e logísticas que saíam do ABCD paulista. Não só esses municípios dentro da região metropolitana de São Paulo, mas também municípios de fora da região metropolitana de São Paulo, mas integrados a ela, contíguos a ela, vinculados a ela, como são os casos dos municípios que vieram a formar a macrometrópole paulista. Então, segundo os pesquisadores Gaspar, Aparício e Bessa, a capital paulista, desde os anos 90, se consolidou como centro sofisticado de serviços corporativos e financeiros. Mas já no final do século passado, notava-se que o estado de São Paulo apresentava amplo e complexo sistema de cidades, com intensa rede de articulações funcionais, centralizada em torno da região metropolitana de São Paulo. Então, não está dentro da região, mas está absolutamente vinculado, integrado, de caráter complementar e contíguo a esta região metropolitana de São Paulo.
esse espaço é chamado de macrometrópole paulista, compreendendo aglomerações urbanas num raio de aproximadamente 200 quilômetros ao redor da capital. Então, essa nova formação regional, através da concentração econômica e populacional nela, ela é formada de 5 regiões metropolitanas. Região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas, região metropolitana da Baixada Santista, região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte, e região metropolitana de Sorocaba. Além dessas 5 regiões metropolitanas, também 2 aglomerados urbanos. O aglomerado urbano de Jundiaí e o aglomerado urbano de Piracicaba. E além desses 2 aglomerados urbanos, a unidade administrativa de Bragança Paulista, né? A região de Bragantina. Então, juntas, elas formam uma rede complexa, complementar e contígua de produção de mercadorias. Complementar porque cada uma delas ocupa uma etapa nessa divisão social do trabalho, né, tanto da produção de mercadorias como da de 174 municípios apenas. E em 2010, esses 174 municípios representavam 73,3% da população paulista. Em apenas 174 municípios estava quase 3/4 da população paulista. 83,4% do produto interno bruto do Estado e 27,6% do produto interno bruto do Brasil, abrigando metade da área urbanizada do Estado. Então, percebam realmente a concentração, não só econômica, mas também populacional, né, de ter o Estado de São Paulo, em termos do país, nesses 174 municípios. Então, muito simbólico, isso é muito simbólico, né, o quanto que a produção de mercadorias, a produção de valor, a produção de riquezas está concentrada nessa região. De modo que a maior concentração da atividade econômica nessa região produz relações e territórios de informalidade, de marginalidade e de vulnerabilidade. Gente, não é que o modo de produção capitalista se desenvolve apesar disso. O modo de produção capitalista se desenvolve por causa disso. Se desenvolve por causa da pobreza, da informalidade, da marginalidade e da vulnerabilidade que ele produz. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa região do país mais rica, mais produtiva, mais adensada em termos industriais, é também uma região caracterizada por problemas sociais muito graves e muito intensos. Não é porque ela é rica que não há marginalidade, pelo contrário, é justamente porque há marginalidade, porque há produção de mercadorias, porque há produção de valor, porque há relações de trabalho e há a produção também de pobreza, de marginalidade e de informalidade. Nesse sentido, destaca-se a grande presença de alguns grupos, né, que são objetos preferenciais dessa precariedade, que sofrem mais fortemente essa precariedade e essas relações de trabalho precário, como, por exemplo, os migrantes, os solicitantes de refúgio, as pessoas em condição de refúgio, a população em situação de rua, a população em situação de trabalho análogo ao escravo e também, né, para o que nos interessa mais especificamente no nosso curso, a população em situação de trabalho infantil. É importante a gente não ignorar que essa região é seguramente a mais integrada ao capitalismo global e à sua divisão internacional do trabalho. E isso impacta de forma direta a presença das cidades que compõem a macrometrópole paulista em cadeias mercantis de valor nas quais, em uma ou em mais de uma etapa, se vinculam formas precárias de trabalho. É importante, gente, para nós reconhecermos que trabalho formal e informal não estão separados. Se a gente olhar do ponto de vista dos conceitos administrativos, institucionais, né, essas coisas andam separadas, mas na prática, na realidade social, essas coisas andam juntas. Seja através de um olhar horizontal, né, partindo do sujeito, onde nós percebemos que muitas vezes o sujeito transita de um trabalho formal para um trabalho informal, diversas vezes
indo e vindo ao longo da sua trajetória de vida e da sua trajetória laboral, seja verticalmente, onde essas cadeias mercantis de valor muitas vezes reúnem etapas diferentes da produção de um mesmo bem, onde umas etapas são formais, o comércio, nas grandes cadeias de loja, os grandes conglomerados, né, de venda de roupas, e outras são informais, como, por exemplo, nas oficinas de costura do centro da cidade de São Paulo e do centro de outras cidades da região da macrometrópole paulista. Então, nós temos um trânsito tanto vertical quanto horizontal entre o formal e o informal. E eles estão juntos, né, estão relacionados na produção de valor e de mercadoria. Na costura, por exemplo, é possível identificar trabalhadores superexplorados, em condições análogas ao trabalho escravo, e que, em razão das duras condições de trabalho e da quantidade que eles devem produzir para de dívidas anteriormente concedidas, não raras vezes esses trabalhadores, seus filhos e suas filhas, crianças, também são postos a trabalhar de forma informal, de forma precária, e as crianças simplesmente a trabalhar, seja como for. Também há dinâmicas de trabalho infantil relacionadas a outras atividades econômicas, não só a costura, como também o comércio informal, especialmente o comércio de rua, ambulante, e em atividades do setor primário, a elas relacionadas, né, na cana, no manuseio da produção agrícola, no tratamento da produção frutigranjeira. Então, nós temos muitas, como nós veremos no módulo 3, muitas manifestações de trabalho infantil vinculadas à presença, né, à inserção dessas cidades às cadeias mercantis de valor. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, nesse caminho que nós fizemos, que urbanização, industrialização, migrações internas produzem essas novas formas de produzir mercadorias, realimentam a distribuição espacial da população, produzem importantes fluxos migratórios, primeiro para cá, para o interior, para a região metropolitana de São Paulo, depois dispersa essa população para municípios próximos que vieram a formar a macrometrópole paulista. Que tenha ficado claro para vocês a articulação econômica existente entre essas regiões, a sua relação de contiguidade, de complementaridade, e a forma como elas integram o capitalismo global, a divisão internacional do trabalho, faz com que haja trabalho precário, trabalho análogo a escravo e trabalho infantil nesses municípios, tanto os da macrometrópole paulista como aqueles do restante do estado que não são da macrometrópole paulista. Se alguma dúvida permanece a respeito disso, né, os nossos tutores, facilitadores estão à disposição de vocês para mediar essas dúvidas comigo e com os demais professores do módulo 1. Ademais disso, nós teremos uma importante atividade avaliativa, onde vocês serão convidados a pensar esses processos históricos e estruturais através da realidade local de vocês. Então, em um texto de até 2 páginas, ou em um áudio ou vídeo de até 5 minutos, a gente pede que vocês respondam as seguintes questões. Em que cidade está situada a tua ETEC e FATEC? Então, aponta precisamente qual é a cidade em que ela está relacionada. Essa cidade integra a macrometrópole paulista, né? E se integra a partir de qual região? Está na região metropolitana de Campinas, está na Baixada Santista, está no Vale do Paraíba, Litoral Norte. Como que é a estrutura econômica da tua cidade? Qual é a matriz produtiva da tua cidade? Qual é o principal produto que a tua cidade produz e coloca no mercado mundial, na divisão internacional do trabalho? Como que ela se integra ao sistema capitalista mundial? Vendendo soja, vendendo suco de laranja, vendendo ligas automotivas, peças, como que ela se vincula à divisão internacional do trabalho. E esta forma de integração gera relações de trabalho precárias, como, por exemplo, o professor, o meu município se especializou na suco de laranja. Isso regimenta todo um complexo agroindustrial, onde produções familiares acabam utilizando o trabalho infantil, onde produções acabam utilizando o trabalho análogo ao escravo,
professor, o meu município produz carne, né, carne bovina, suína, e isso também traz relações de trabalho precárias, empregando muitas vezes imigrantes internacionais. Então, estamos convidando vocês a articular a cidade de vocês ao Sistema Mundo, à Divisão Internacional do Trabalho, mostrando o que ela produz e, a partir do que ela produz, como ela produz e se isso resulta em condições, em relações de trabalho precárias. Se não ficou claro, por favor, entre em contato conosco, tá? Estamos completamente à disposição de vocês para ajudar vocês a responder essa atividade avaliativa do módulo 1. Pessoal, leiam a apostila, leiam o material complementar, assistam o que foi disponibilizado no material complementar, entendam esse módulo 1 como uma introdução do nosso curso e como um convite a pensar a articulação da cidade de vocês a essas questões histórico-estruturais de um capitalismo que frequentemente, né, pela sua gênese, pelas suas características inerentes e vulnerabilidade. Então, se sintam convidados a pensar essas articulações. Muito obrigado, seguimos em frente, bom curso a todos, todas e todas. Até mais. Tchau, tchau.